Saudações a todos, sejam bem-vindos ao programa Nossa Hora. Eu sou o Teofilósofo José Massango. Muito obrigado a todos que estão conectados ao nosso programa através da nossa página do Facebook e TV Sucesso Moss, onde podem participar do nosso programa de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema central. Em debate nós recebemos dois convidados especiais, recebemos o professor Osvaldo das Neves, recebemos também o profeta Carlos Simões. Começo com o professor Osvaldo das Neves. Professor, saudações. Seja bem-vindo ao programa A Nossa Hora. Se tiver um ponto prévio, é o momento de apresentar o seu ponto prévio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muito boa tarde a todos os telespectadores. Não tenho necessariamente um ponto prévio, apenas por uma questão de cordialidade. Explicar aqui ao meu colega de painel que não poderei tratar por profeta, por uma questão mesmo de princípios, né? Princípios da minha fé, mas vou procurar manter o debate na maior dignidade possível. Somente isso. É somente para explicar que não se sentir constrangido por isso. Mas por que o professor não irá lhe tratar de profeta? Não, é que nós, muçulmanos, para nós muçulmanos, o último profeta foi o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e ele foi muito bem explícito e categórico no seu último sermão, quando ele afirmou no Vale de Miná que depois de mim não virá nenhum outro profeta, não virá nenhuma outra revelação, não virá nenhum outro livro, não virá nenhuma outra religião. E com base nesse pressuposto, nós acreditamos fielmente nessas palavras e, portanto, não estou preparado para considerar como profeta aquele que vier depois do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hoje em dia não existem profetas. De acordo com a nossa fé, não. Obrigado, professor Osvaldo das Neves. Recebemos também o profeta Carlos Simões. Profeta, saudações. Seja bem-vindo ao programa Nossa Hora. Se tiver um ponto prévio, é o momento de apresentar o seu ponto prévio. Muito obrigado, Massango. Saudações a todos que nos assistem a partir de casa. Onde o passado não chegou ao fim, o futuro não começa. Eu sou o profeta Carlos, sintam-se por mim saudades. Bom, quero agradecer aqui ao colega pela sinceridade, né? Dizer que é normal, algumas religiões têm caminhado com uma cegueira espiritual. Por exemplo, a palavra de Deus no livro de Amós diz: certamente o Senhor Deus não fará nada na terra sem informar aos seus profetas. Então, se existe alguma religião que diz que já não existe profeta, então essa religião está a dizer que Deus parou de falar, porque Deus, que é soberano, ele não fala a não ser por meio dos seus profetas. A voz de Deus não se escuta em qualquer lugar. Ele usa seus profetas para falar com o seu povo. Então, seja muçulmanos, sejam católicos, seja assembleia, seja adventista, todos nós temos que ter um profeta verdadeiro que vai trazer a voz de Deus para nós. Agora, se a classe, por exemplo, muçulmana diz que o único profeta foi Muhammad, então Deus já não funciona, Deus parou de agir, Allah parou de funcionar, porque no momento em que Deus encerra, Deus está querendo dizer que já não haverá mais atividade. Então, é importante que eles consciencializem que Deus ainda fala. E se Deus ainda fala, Ele fala por meio de seus profetas. E a Bíblia até diz assim: nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas. Então, se surgirão muitos falsos profetas, significa que já tem lá os verdadeiros. Em nenhuma fase na face da terra vai ficar sem profetas. Sempre teremos profetas na terra. A religião que diz que profetas pararam desde o tempo X é uma cegueira espiritual. Há um líder lá que está a cegar o povo, porque Deus continua falando que são profetas. São poucas de Deus. Toda religião deve ter um profeta que vai levar a mensagem de Deus para eles. Assim como o profeta Muhammad surgiu, depois dele morrer, ele não pode fechar o manto, dizer que termina comigo. Isso chama-se hipocrisia. Chama-se cegueira. Por que ele limita a dizer que eu, Muhammad, terminei, já não haverá outro além de mim? Ao contrário, Jesus Cristo, quando morreu, disse diferente. Disse: em meu nome, façam milagres, pregam evangelhos, expulsem demônios, continuem. Até disse mais, disse: façam sinais maiores do que esse, deixando uma continuação da obra de Deus. E por isso temos ali na Bíblia o livro de Atos dos Apóstolos, que é a continuação da obra. Muito obrigado, profeta Carlos Simões. Obrigado, académico Osvaldo das Neves. A todos que estão conectados ao nosso programa, partilhem, porque o programa de hoje promete. Nós iremos abordar um tema pertinente e atual, que é a ressurreição de Cristo Jesus. Será que é um facto ou ficção? Este é o tema proposto
para o dia 2. O professor Osvaldo das Neves vai nos ajudar a entender melhor este tema. Também o profeta Carlos Simões. A todos que estão conectados no nosso programa através da nossa página do Facebook também podem contribuir colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema em debate, que vem em forma de pergunta: a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, facto ou ficção? Responde a nossa questão de hoje nos nossos comentários na nossa página do Facebook, ETV Sucesso Moço. Começo com o académico Osvaldo das Neves. Doutor, Jesus Cristo, quem é ou quem foi Cristo Jesus? Muito bem. Bem, o nosso tema não tem necessariamente a ver com o facto de o meu colega ao lado ser profeta ou não. E, portanto, eu vou dispensar a argumentação em relação a esta questão, mas eu gostaria de esclarecer que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, não é o único profeta. É o último profeta. Portanto, esta é a nossa convicção como muçulmanos. E depois dele não há mais. E a prova disso é o Alcorão. Portanto, toda a solução para os problemas humanos, Allah subhanahu wa ta'ala selou no sagrado Alcorão. E é esse o livro que orienta a nós, essa é a nossa luz. Agora, a questão de se considerar o outro cego ou não é muito relativo, né? Quer dizer, do mesmo modo que ele considera nós como cegos, nós também o consideramos como cegos. Então, é algo muito relativo e eu acho que é dispensável. E na Bíblia, nós não temos lá soluções de todos os nossos problemas? Algumas soluções, não todas. Por exemplo, o único que veio eliminar a idolatria é o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, uma vez a pessoa muçulmana afasta-se completamente da idolatria. É algo que os profetas anteriores fizeram todo o seu esforço e não conseguiram impedir a humanidade de praticar a idolatria, incluindo os próprios cristãos, que, inclusive, não preciso dar grandes voltas, conseguem ver a pendurar cruzes, a se curvar perante cruzes, a acreditar na Trindade. Portanto, é algo que os outros profetas não conseguiram impedir a humanidade de praticar a idolatria, de atribuir semelhantes a Deus, e apenas Allah subhanahu wa ta'ala conferiu esta missão ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. O Alcorão, o que é que nos ensina em torno de Cristo Jesus? O que é que diz sobre a figura? Em relação a Jesus Cristo, é muito simples, o Alcorão é muito bem claro. Jesus Cristo é mensageiro de Deus, nada mais do que isso. Tal como os outros mensageiros que vieram pela face da terra. E Jesus Cristo teve uma particularidade, não teve pai físico, pai terreno. Portanto, a sua mãe, Virgem Maria, portanto, pelo poder de Allah subhanahu wa ta'ala, concebeu e teve a Jesus Cristo, que para nós muçulmanos é mensageiro de Deus. Deus revelou a ele o Injil, o Evangelho, que é luz e orientação para os crentes. Essa é a nossa convicção. Indo ao tema de hoje, que tem a ver com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, facto ou ficção. O Alcorão é muito bem claro e eu vou ler o versículo, o que é que o Alcorão nos ensina em relação à morte e ressurreição de Jesus Cristo. Diz assim, na surata número 4, portanto, o capítulo 4 do Alcorão, versículo 156, diz o seguinte: e por blasfemarem e dizerem graves calúnias acerca de Maria. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala está a revelar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o castigo que conferiu aos judeus por dizerem graves calúnias acerca de Maria. Versículo 157. E por dizerem, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Allah, embora não sendo na realidade certo que o mataram, nem o crucificaram, mas o confundiram com outro. E aqueles que discordam quanto a isso estão na dúvida, porque não possuem conhecimento algum, mas apenas conjecturas para seguir. Porém, o facto é que não o mataram. Outro sim, Allah fez-o ascender até ele, versículo 158, porque é poderoso, prudentíssimo. Nenhum dos adeptos do livro deixará de acreditar nele, portanto Jesus, antes de sua morte, e no dia da ressurreição testemunhará contra eles. Ou seja, no dia da ressurreição, aqueles que acreditam em Jesus, né, que dizem que Jesus morreu, Jesus ressuscitou pelos nossos pecados, etc., próprio Jesus há de testemunhar contra eles, porque inventam uma série de histórias acerca dele que ele, na verdade, não ensinou, que ele, na verdade, não transmitiu.
Portanto, nós como muçulmanos, que acreditamos plenamente no Alcorão como revelação divina, a última revelação divina, cabal, estamos convictos de que Jesus não morreu e não ressuscitou, e tudo o que está a ser propalado pelas igrejas não passa de, como diz o próprio texto, conjectura. O que é conjectura? Imaginação, resultado da invenção humana. Portanto, e como muçulmanos nós acreditamos nisso e colocamos plena fé nisso. Obrigado, doutor Osvaldo das Neves. Profeta Carlos Simões, nós ouvimos aqui a explanação do professor Osvaldo das Neves, onde afirmou que o que nós ouvimos em torno de Cristo Jesus é conjuntura, é uma invenção humana. Em nenhum momento Cristo morreu e ressuscitou. Sendo profeta, como é que olha para esta afirmação? Porque no cristianismo nós encontramos que Cristo Jesus é o centro do cristianismo. Muito obrigado. Primeiro dizer que é um erro um pouco grave. Eu gostei a confirmação de que Jesus Cristo não teve pai, foi concebido por meio do Espírito Santo. Esta que foi a introdução do meu colega. Então, se assume que ele não teve pai, é fruto do Espírito Santo, logo deveria saber qual era o objetivo de Deus. Eu não sei o que o Alcorão diz. Qual é o objetivo de Deus em fazer com que uma mulher virgem ficasse grávida, sem haver uma união entre o homem e mulher, e naquela gravidez concebeu um filho. E a palavra de Deus diz, quando ele nasceu, as pessoas, os magos do Oriente o adoraram. E crescendo ele, foi preso, foi morto. Depois de sua morte, ao terceiro dia, ressuscitou. Esta é que é uma verdade. A morte de Jesus é um facto, porque é algo que realmente aconteceu. Agora, eu não sei porque que algumas pessoas têm, por exemplo, na classe muçulmana, eles têm a narrativa da infância de Jesus, onde Jesus passou, o que Jesus fez, mas não querem assumir a parte de morte e ressurreição. Mas eu entendo por que não assume, porque no livro de 1 de Coríntios, capítulo 1, verso 18, apóstolo Paulo diz assim: o evangelho da cruz é loucura para as pessoas que estão a se perder, mas é vida eterna para nós que estamos em Cristo. Então, toda pessoa que está a se perder não vai acreditar na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Toda pessoa que não herdará o reino dos céus por meio de Cristo, essa pessoa sempre vai ir na linha que diz que morte e ressurreição de Jesus não constitui verdade, mas de todos os profetas que já existiram na terra, todos eles nasceram de uma mãe e de um pai, excepto Jesus Cristo. Ele não apenas era, Jesus Cristo não era mensageiro. Jesus Cristo era Messias que trouxe mensagem. É diferente de ser mensageiro. Jesus não era mensageiro, Jesus era Messias que trouxe a mensagem. Profeta, em algum momento o professor das Neves citou aqui o livro do Alcorão, Sura 4, 156, onde encontramos lá que Cristo Jesus era mensageiro de Deus. Profeta Carlos. Tudo bem, eles confirmam que Jesus era mensageiro porque ele trouxe a mensagem, não nego. Ele mesmo, de facto, é mensageiro porque trouxe a mensagem, só que não era o principal chamado dele. O principal chamado de Jesus Cristo na terra era o chamado de messiânico. Ele era Messias. Ele não vinha como outros profetas vieram. Temos Muhammad, era mensageiro, Elias era mensageiro, Jeremias era mensageiro, Daniel era mensageiro, João Batista foi mensageiro e foi designado um dos maiores profetas. Mas quando olhamos para Cristo, não. Cristo veio na qualidade de Messias para salvar Muhammad, para salvar Jeremias, para salvar João Batista, para salvar eu, para salvar ele, para salvar toda a classe muçulmana. Então, dizem que Jesus era mensageiro para não lhe dar o cargo de Messias. E lá na classe muçulmana não dizem que Jesus é mensageiro com todo o coração. É uma forma de apagar o lado messiânico, sendo que não, nós temos que admitir que ele, para além de trazer a mensagem de Deus, o que é ser mensageiro? É toda pessoa que traz a mensagem de Deus. Mas temos classes, por exemplo, hoje em dia na Terra temos muitos líderes, não é isso, Massango? Mas dentro dos líderes temos divisão, temos pastores,
Temos apóstolos, temos profetas, temos mestres e doutores. São cargos diferentes, mas todos eles exercem uma função. Então, Jesus Cristo não era principalmente mensageiro, era principalmente Messias que trouxe a mensagem para salvar todos aqueles que trouxeram a mensagem de Deus, como, por exemplo, Muhammad, muçulmanos, católicos, adventistas, todo mundo na face da terra que aceitar a Jesus na qualidade de Messias será salvo. Para fechar, todo muçulmano que diz que Jesus é mensageiro não vai se beneficiar com a salvação que Jesus traz. Todo mundo deve admitir que Jesus é o Senhor. A salvação só está em Cristo ou o profeta Carlos? A salvação só está em Cristo, não temos outra hipótese. Só está em Cristo, não nessa vertente que os muçulmanos lhe olham. Na vertente em que os muçulmanos lhe olham, não teremos salvação. A salvação em Cristo só está na vertente de lhe olharmos como Messias. Por exemplo, haviam 2 pessoas que morreram na cruz com ele. Um zombou dele, disse: tu dizias que és Messias, que salva os outros, salva-se e nos salva. Não houve salvação para aquela pessoa, mas há o outro que disse assim: mestre, lembra-se de mim no seu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarei contigo no paraíso. Então, 2 pessoas com Jesus, uma pessoa olhou a Jesus numa vertente errada, não se beneficiou da salvação, o outro olhou para Jesus na vertente do Salvador e recebeu a salvação. Tanto como muçulmanos precisam olhar para Jesus não como mensageiros apenas, mas sim como o Messias, que veio para salvar, inclusive, o profeta deles, Muhammad. Obrigado, profeta Carlos. Vamos passar agora para o professor Osvaldo. Professor, comentários em torno dos pontos levantados. Como o Islã explica a morte e o retorno de Cristo Jesus? Vamos falar com base em evidências. O Alcorão é bem claro. Os que acreditam na morte e ressurreição de Jesus acreditam em conjecturas, suposições. Eu tenho aqui uma Bíblia, a Bíblia Sagrada Africana. Esta Bíblia é muito recente, publicada pela Igreja Católica. Até posso mostrar se podem ver aí a figura do Papa, por favor. Acho que podem conseguir fixar aqui a figura do Papa nesta Bíblia. O que é que esta Bíblia diz? Diz algo muito profundo e fundamental. Quando nós abrimos qualquer capítulo, qualquer livro desta Bíblia, eles colocam uma introdução, um contexto. E eles dizem claramente que todos estes autores da Bíblia são atribuições da Igreja. Ou seja, Paulo não escreveu as cartas, Lucas não escreveu o Evangelho. Eu vou ler só para uma questão muito pontual, para comprovar o que eu estou a dizer, porque nós não falamos só por mero enleio de palavras, né? Ele diz ali, por exemplo, em relação ao Evangelho de Lucas, na página 1782 do livro, diz assim: o terceiro Evangelho, como todos os evangelhos canônicos, é anônimo. O texto não apresenta o nome do autor, nem fornece informação suficiente acerca do nome do autor. Ou seja, estamos a tomar como textos de discípulos, textos anônimos. E quem está a esclarecer isto em pleno século XXI é a Igreja Católica, que é aquela que foi responsável pela compilação da Bíblia. Para um bom jurista, isto é suficiente para acreditar que se trata de suposição. Quer dizer, você está a apresentar fundamentos. Epa, Paulo diz isto, o Evangelho de Mateus diz isto, o Evangelho de Lucas diz isto. E aqueles que compilaram o livro estão a dizer que não foi Mateus que escreveu, não foi Lucas que escreveu, não foi Marcos que escreveu. Ou seja, você está a formular conceitos, está a conceptualizar o mundo com base em conjecturas. É exatamente isto que diz o Alcorão. Isso seria suficiente, tanto para acabar com o debate. Quer dizer, você diz que Jesus morreu. Onde é que você tira disso? tirei de um texto de Paulo. Depois vai descobrir que afinal não foi Paulo que escreveu. Acabou o assunto. Para um tribunal, o juiz diz: o caso é encerrado, não há provas, não há evidências, porque não há testemunhas oculares. Mas só por uma questão de nós fundamentarmos melhor a questão, porque estamos aqui, fomos convidados exatamente para o programa e para dignificar o programa, pela dignidade do programa, nós vamos apresentar outros argumentos. A questão de Messias. A palavra Messias é tradução para o português da palavra Masih em hebraico. Masih quer dizer massagear.
de uma tradução literal. Ungir. Jesus é um ungido por Deus. E Jesus não é o único ungido por Deus. David foi ungido, Salomão foi ungido, Abraão foi ungido. É apenas um atributo para este profeta especial. É um atributo de Jesus. Masih, Messias, que depois foi traduzido para o grego, Christos, que ficou Cristo. Ou seja, é um atributo, é um qualificativo, tal como nós, muçulmanos, dizemos Rasulullah. Quer dizer, Muhammad Rasulullah. Muhammad, o profeta de Allah. Não quer dizer que não tenha havido outros profetas. É o título, é o atributo que nós utilizamos para o profeta. Portanto, o facto de ser chamado de Masih não o distingue dos outros. Porque até David foi ungido. Deus mandou Samuel ir ungir a David. Ou seja, é preciso nós cultivarmos o conhecimento para não nos aldrabarmos e não aldrabarmos os outros. Em relação à questão de Jesus não ter pai, isso não é o único que não tem pai na Bíblia. Se for a ver, como é que se dá o nascimento de Isaac? A Bíblia diz que Abraão estava avançado em idade, ou seja, não podia tocar na sua esposa, não tinha vitalidade para poder tocar na sua esposa. Mesmo Sara, quando ouviu que havia de conceber um filho, ela ficou admirada, porque sabia que o marido não tinha mais capacidade física para poder levar à concepção. Foi um milagre o nascimento de Isaac. E não é só esse o nascimento milagroso. Se for a ver o próprio Adão, quem é o pai de Adão? Eva. Quem é o pai de Eva? Ou seja, no nascimento de Jesus está expresso o poder criador de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah cria o que quer, como quer. E para ele criar, basta-lhe a sua vontade, basta-lhe a sua palavra. Kun, fayakun. Para Allah criar Adão, kun, fayakun. Seja, e a coisa acontece. Portanto, foi a vontade plena de Allah subhanahu wa ta'ala que fez com que Jesus nascesse sem pai. Mas isso não faz dele nem um ser divino, nem um ser, digamos assim, com um estatuto que se aproxime do próprio Deus, que esse é o grande problema dos cristãos. Porque Jesus não tem pai, pensam que ele está ao lado de Deus, até chegar ao ponto de dizer que ele é filho de Deus. Vamos chegar nesse ponto, Dr. Osvaldo das Neves. Profeta Carlos, o doutor trouxe aqui a Bíblia africana, onde citou que os livros que supostamente pertencem ao apóstolo Paulo não foram escritos pelo apóstolo Paulo. E também os evangelhos do Dr. Lucas também, que escreveu, não foi o Lucas. Como é que olha para isso? Será que o profeta Carlos pode trazer uma outra prova, além da prova da Bíblia Sagrada sobre a ressurreição de Cristo Jesus? Sabe, Massango, eu acho que o maior problema da classe de muçulmanos foi Muhammad ter dito que eu sou o único profeta, o último. Isso estragou a religião. Ele ter dito que eu não sei se é o Muhammad que disse sou o último, ou os muçulmanos lhe deram este título. Ele é o último por quê? Deus parou de falar. Ele é o último por quê? Deus parou de agir. Por que ele tem que ser o último profeta? Por que não pode haver continuação? A palavra diz, eu sou o Deus de ontem, de hoje, de amanhã e de sempre. Por que alguém deve fechar Deus? Agora, quando traz uma Bíblia africana, o que ele leu não é capítulo nem versículo, leu estudos. Tem Bíblias que, para além de escreverem, tem um capítulo e por baixo tem um estudo, é uma opinião que alguém escreve por baixo. É como nós escrevemos livros. Eu, por exemplo, já estou a escrever um livro, Massango lançou um livro. O teu livro é uma opinião. A Bíblia é que tem a verdade que liberta. Quem diz que não foi Paulo que escreveu? Essa narrativa trouxe de onde? Está a vir de onde? Eu já falei para o outro cheque, não lê livros isolados, por isso que a consciência de muitos cheques está baralhada. Eles já não sabem o que acreditar, o que não acreditar. Por quê? Por causa de livros isolados, estudos de pessoas. Veja muito bem que o que está a acontecer com os cheques não estão a conseguir se firmar numa só verdade. Ficam espalhados por causa de pessoas
que escrever. E depois, veja, diz que é uma Bíblia que lançaram agora. Então, se é uma Bíblia que lançaram agora, com tanta internet avançada, com tantas mentiras, com tantas seitas, temos os Yaudins, temos os Cacó Felipe, temos... Quem você vai acreditar num texto que uma pessoa escreveu para denigrir as Escrituras? O que diz o livro de 1 de João, capítulo 5, verso 20? Diz, soubemos que o verdadeiro Deus já veio ao mundo, que por meio do seu Filho Jesus Cristo veio. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O verdadeiro Deus não está nos muçulmanos. O verdadeiro Deus não está na católica. O verdadeiro Deus não está na adventista. O verdadeiro Deus está em Cristo Jesus. Vou ler aqui. 1 de João, capítulo 5, verso 20. Diz assim, a palavra do Senhor. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Deixa-me te dizer que o que estamos a discutir aqui é a vida eterna. Então, não há outra chance de termos a vida eterna senão por meio de Jesus como Salvador, não como mensageiro. Como Salvador que morreu na cruz e ressuscitou para todos nós. Agora, eu vou convidar o meu colega para ir ler bem. Na Bíblia, o único filho que nasceu sem a união de pai e mãe foi Jesus. Adão não nasceu, Adão foi criado. Isaac é fruto da união de Abraão e Sara. Tem que ler bem, com atenção. Não há outra criança que nasceu a não ser por meio do Espírito Santo, a não ser Jesus. O resto todos, houve uma união de pai e mãe. Adão e Eva foram criados, até que Adão é que foi criado depois, Deus soprou o Espírito. Eva veio da costela de Adão. Agora, o meu colega e os outros, se calhar, que estão nos assistir em casa, é perceber que a pessoa de Jesus, ao ser tratada como um dos profetas, não tem relevância. Ao ser tratada como um dos mensageiros, não tem relevância nenhuma. Ele deve ser tratado como Messias, ele deve ser tratado como Filho de Deus, gostem como não. Ele deve ser tratado como aquele que há de vir. É por isso, nem no Alcorão, nem nos manuscritos isolados, não tem clareza sobre o fim dos tempos. O fim dos tempos está claro no Apocalipse e vai acontecer assim como Jesus disse. Não vai acontecer como Muhammad disse, não vai acontecer como os padres, algumas pessoas escrevem, não. Vai acontecer como Jesus Cristo, Filho de Deus, escreveu. Profeta Carlos, Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo? É Filho de Deus? É Deus? Quem é Cristo Jesus? Para passarmos muito para bem. O professor. Peço para colocar ela na janelinha. Eu quero explicar me dá 2 minutos, Massango, só pedir. 1 minuto. Dá-me 2. Pode Está depois dar mais Está tempo bem. a ele, não Vamos tem avançar. problema. Eu quero explicar sobre quem é Jesus. Quem é realmente Jesus Cristo? No livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, diz que Deus criou os céus e a terra, falando, disse, haja luz e houve luz. E no livro de João, capítulo 1, verso 1, diz, no princípio, lá no Gênesis, Jesus era a palavra. E esta palavra estava com Deus e esta palavra era Deus. Então, onde Jesus estava lá no Gênesis? Jesus estava na mente de Deus, porque as palavras nós processamos na mente. No Gênesis, Jesus estava na mente de Deus e é aquela mente que Deus usou e expressou pela boca, dizendo e criando. É por isso que no João capítulo 1 diz que todas as coisas foram feitas por meio de Jesus. Como? Por meio da palavra que Deus usou no Gênesis. E João ainda diz mais. Diz, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra de Deus, que estava na mente de Deus e saiu pela boca, tornou-se carne no ventre da Maria, nasceu, cresceu, e depois no livro de Filipenses capítulo 5, capítulo 2, versos 5, 6, 7, 8, 9, 10, diz que ele se entregou à morte e morte de cruz. Depois dessa morte, Deus o exaltou. Quem exaltou a Jesus foi Deus, dando-lhe um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre,
toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. E Paulo ainda confirma, mas diz que Ele é o Cordeiro, João ainda, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é Filho de Deus, era a mente de Deus que se tornou carne e habitou entre nós. Apocalipse e Tiago, Apocalipse dizem que neste momento Ele está sentado à direita do Pai, à espera que o Pai dê a ordem para Ele voltar para levar aquelas pessoas que acreditaram nele. E por isso a Bíblia diz o quê? Diz, eis que cedo venho para dar o meu galardão, cada um segundo as suas obras. Tanto muçulmanos, adventistas, católicos, todos nós. Aqueles que creem, tanto os que não creem. Estamos à espera dele vir, porque ele mesmo disse que ninguém sabe a hora, nem os anjos, nem ele como filho, somente Pai dele, Deus, é que sabe a hora. Quem é Jesus Cristo? É Filho de Deus, Salvador da humanidade. Obrigado, profeta Carlos. Doutor Osvaldo das Neves, comentários. É uma questão muito pontual. É assim, quando você recusa uma prova que eu estou aqui a apresentar, isto é arrogância. É ser arrogante. Ser arrogante quer dizer você recusar algo evidente. Eu não inventei Bíblia, eu não escrevi nenhuma Bíblia. E isto não é opinião, é Papa. Eu mostrei aqui a imagem. É do Vaticano, que é a maior instituição religiosa cristã no mundo. Está a dizer o quê? Vou ler esta passagem. Até eu podia, eu sublinhei, pode ajudar-me a ler? Só para não dizer que estou a inventar. Pode ler pessoalmente. Eu sublinhei a vermelho aqui. Sim. Então, aqui está escrito contexto de João. Isso aqui... Meu irmão, é para ler. Sim, aqui já não é Bíblia, são estudos. Peço para ler, por favor. O problema é ler estudos, entendeu? Mas peço para ler. A Bíblia já está fechada, foi lançada há muitos anos, já está fechada. O resto que entra é estudo. O que o meu colega está a ler é estudo. Mas peço para ler, por favor. Não traga estudo como prova. Lê a Bíblia ou o Alcorão. Sim, não estudo, Maçã. Sim, peço para não vou ler estudo, eu quero livro do apóstolo e pode capítulo. ler, por favor? Pode ler, por favor? Está escrito aqui contexto de João e quem garante que é João? Peço para ler. Peço para ler, por É de favor. ler aqui. São estudos. Primeiro, peço para confirmar que é Bíblia, para não dizer que estou a inventar. Bíblia Sagrada Africana. Ok. É de ler aqui a passagem que eu... Essa parte que eu sublinhei é vermelho. Lê aí em cima, começa aí em cima, está escrito. Não, é de ler a parte que o Chico pediu. Começa de cima. Pode começar de cima, não há problema. Deixa eu ver, contexto de João. Quando dizem contexto, são estudos. Mas, por favor, não atrapalhe o texto. Pode ler. Deixa o texto Deixa falar. só ler o contexto de João. Tem sido tradicionalmente atribuído ao apóstolo João, contudo, uma leitura cuidadosa do seu texto revela uma falta de unidade na sua estrutura e estilo e uma falta de consistência na sequência dos factos, o que sugere tratar-se de uma obra de mais de um autor. Obrigado, Chico. Sou eu que estou a dizer isso? Sou eu que estou a dizer isso? Não. Quem está a dizer? É a Igreja Católica. A Igreja Católica foi a primeira igreja. Estes vieram séculos depois, só depois da Reforma Protestante, depois do século XV, é que estes senhores apareceram. Durante mais de 10 séculos, o cristianismo estava restrito à Igreja Católica. Eles estão a dizer-te que o livro de João não foi escrito por João. Agora, se essa informação para um indivíduo que faz uso da razão é suficiente para não andar aí a propalar versículos à direita e à esquerda e tomar esses versículos como verdadeiros. É preciso colocar sempre em questão até que ponto essas verdades são de facto verdadeiras. Esta questão, muito obrigado. Obrigado. Vou passar aqui. Portanto, não se trata de uma opinião. Sim. Não se trata de uma opinião. A Bíblia Sagrada Africana nos ensina que alguns livros que estão lá na Bíblia Sagrada... Todos os livros. São todos. Todos os livros, não têm autor, são anônimos. É só suposição. Por isso eu recomendo este livro, para quem de facto quer a verdade, comprem este livro, não é? Enfim, estamos em televisão, não posso fazer publicidade. Sim, peço para mas esta Bíblia é fundamental porque apresenta, antes dos textos, apresenta o contexto do surgimento dos textos. Eles explicam como é que este texto surgiu, como é que este texto veio parar a Bíblia, que é uma informação que os nossos irmãos estão inspirados pelo Espírito Santo, que os obstrui do conhecimento, portanto, carecem dessa informação. Em relação a Jesus Cristo, em relação à questão da salvação, o grande problema dos cristãos é acreditar no pecado original. Eles dizem
que nós somos herdeiros do pecado cometido por Adão e Eva. Ora, do ponto de vista lógico, quer dizer, que Deus é esse que atribui pecado a toda uma multidão, só porque os dois primeiros homens cometeram pecado. Eu costumo dizer, quando Adão comeu aquela fruta, eu não estava lá. Quando Eva comeu aquela fruta, eu não estava lá. Por que eu tenho que ser condenado por algo? Eu nem sequer tinha nascido. Que Deus é esse que me vai castigar por algo que Adão e Eva cometeu no paraíso. E mais, para eu ser salvo desse pecado, Deus tem que matar o seu filho. Que justiça é essa? Quer dizer, eu tenho dívida consigo. Aliás, tu tens dívida comigo. Eu quero perdoar a tua dívida. Eu vou matar o meu filho. E já perdoei a sua dívida. Tem alguma lógica. Esse Deus não é racional. Deus não faz uso da razão. Afinal, não é a razão suprema. Não é a inteligência suprema. Não faz sentido nenhum. E a própria Bíblia recusa isto. Ninguém morre pelo pecado do outro. Ninguém morre pelo pecado do outro. Estou a inventar? Não. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Podem ler. Ninguém morre pelo pecado do outro. O filho não leva o pecado do pai e o pai não leva o pecado do filho. Estou a citar a Bíblia, que esse senhor acredita. Muito bem. Ora, só para terminar o fio de pensamento. Só para terminar o fio de pensamento. Se ninguém carrega o pecado do outro, eu não tenho o pecado de Adão, eu vou ser julgado por aquele pecado que eu cometer. Aí anula-se essa tal função de Jesus morrer pelo meu pecado. Ok? Depois, nos próximos desenvolvimentos, a gente vai penetrar para pormenores do texto evangélico, já que ele acredita. Como estou a dizer, este assunto está encerrado. Porque o texto não é digno de credibilidade. Mas eu vou desenvolver o assunto, a conversa, exatamente porque o público que está lá à frente quer assistir ao nosso debate e quer participar. Mas ainda com o doutor Osvaldo das Neves, temos aqui o comentário de um telespectador. Por que é que cita a Bíblia do que o Alcorão? Não percebi? O telespectador pergunta aqui, por que é que o doutor Osvaldo... Por que eu cito a Bíblia? Sim, cita mais a Bíblia do que... Porque se eu citar o Alcorão, o senhor não acredita no Alcorão. E boa parte dos senhores telespectadores não acreditam no Alcorão. Então, vou àquilo que eles produziram, que dizem que têm como prova, e vou questionar. Esse é um procedimento elementar de um tribunal, questionar a testemunha e averiguar se a testemunha é digna de crédito. Quando eu vou para a Bíblia é para mostrar que o que vocês estão a dizer sobre Jesus não está escrito no vosso livro. Jesus foi bem claro, um profeta não é aceito na sua própria terra. Essa expressão é conhecida por todo cristão. Um profeta não é aceito na sua própria terra. Quem é esse profeta? Ele próprio. Jesus referiu-se a si próprio como profeta. Estes senhores estão a referir a ele como Deus, como Filho de Deus, como estando sentado à direita de Deus. Sentado à direita de Deus, a fazer o quê? Todo esse tempo, quer dizer, mesmo eu, haveria de gostar de ficar sentado durante esse tempo todo, a fazer o quê? À direita de Deus. Estão a entender mal o texto. Esta é uma linguagem figurada. A ideia de estar sentado à direita de Deus é uma linguagem figurada. É no sentido de estar próximo de Deus por causa da obediência que ele teve na face da terra. Não só ele. Se for a ler a parábola do rico e de Lázaro, Jesus que conta a parábola, explica que Abraão está no paraíso. Quando Lázaro foi para lá, esteve ao lado de Abraão, no paraíso. Jesus só pode estar no paraíso. O que é que estará a fazer sentado à direita de Deus? Essa é a questão. Em 30 segundos, professor Osvaldo das Neves, a Bíblia, então, está errada, professor? A Bíblia não está necessariamente errada. O que está errado é a intencionalidade com que ela é lida. Com que intenção é que eu leio o texto? Se a minha intenção é provar a minha crença, e eu vou para a Bíblia, eu vou à Bíblia simplesmente para justificar o meu ponto de vista. E não sou tranquilo o suficiente para ler o que está escrito. O que está escrito é que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Como é que depois eu vou pensar que ele é Deus? O livro de Atos, capítulo 3, versículo 3:13, diz claramente que Jesus é servo de Deus. Qualquer Bíblia. Jesus é servo de Deus. Onde é que eles foram buscar o termo filho? Então, quando não há honestidade, não há honestidade para com o texto, ser honesto,
ler e acreditar naquilo que está escrito. Não andar a acreditar naquilo que é propalado. É claro, a Bíblia vai, obviamente, conduzir a pessoa para o Islão. Porque a Bíblia, este livro, essa Bíblia, contém palavra de profetas. E essa palavra dos profetas é unívoca, existe um único Deus. E esse Deus não tem parceiros. Esse Deus não tem semelhantes. Esse Deus não faz filhos. Esse Deus é espírito. Jesus é carne e osso. Como é que ele há de ser filho de Deus? Obrigado, doutor Osvaldo das Neves, profeta Carlos Simões. Como é que Jesus pode ser filho de Deus? Olhando outros pontos levantados. É assim, doutor, só um momento, o meu colega, eu chamar a atenção ao meu colega, eu estou a debater tema, não estou a debater pessoa. Não, estou no tema, estou consigo, Tá doutor, estou no então, tema. Eu não estou a dizer que eu tenho pena dele, ele vai jeito. para o inferno. Não, É meu jeito, estou a debater o tema. E não ataques morais ao Sim, vamos debater o tema. Estamos no tema. Sim. O doutor disse no tema que como é que Deus lhe condenaria por um pecado que ele não fez, porque quando Adão pecou ele não estava. E como é que Deus mataria seu próprio filho. Então as escrituras dizem assim, Romanos capítulo 5, verso 18, portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta a todos e lhes dá a vida. 19. Assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, que é Adão, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem, que é Jesus Cristo. Falta o quê? E por isso estamos aqui num contexto de dizer assim, não, o Papa disse que não é Paulo que escreveu tudo isso, é para negar a Jesus como Messias. Mas quem escreveu o livro de É apóstolo Paulo no livro dos Romanos. Mas lemos ali não é na Bíblia, são africana. estudos. Ou quem diz que Papa fundou... Esse Papa que escreveu essa Bíblia é um Papa recente. O problema é pensar que a Igreja Católica, o Papa, tudo que eles trazem tudo, é o absoluto para nós. Não, nós conhecemos as verdades das Escrituras. Quem escreve a Bíblia não são católicos. Os católicos encontraram os manuscritos que os apóstolos escreveram e uniram para espalhar a humanidade. Não foram eles que narraram. Então, o que está a acontecer aqui? Tudo o que está a se trazer aqui, dizer que não, Deus não tem filho, Deus não nasceu ninguém. Ele aí onde está o doutor, tanto toda a classe muçulmana, dizem que são filhos de Deus. Foram nascidos quando com Deus? São filhos de Deus por causa da graça. Isto é, por causa da morte e ressurreição de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. João diz que Ele é Filho único que nos tornou outros filhos, de unigênito para primogênito. Então, há de conseguir perceber aqui, todos esses livros que foram trazidos aqui, tudo isso é uma forma só de negar que Jesus é Messias. Mas no livro de Romanos, 1 de Coríntios, capítulo 1, verso 18, apóstolo Paulo fala, já explicou, disse assim, o evangelho da cruz, que é de morte e ressurreição, é loucura. É como se somos malucos, nós que falamos do evangelho da cruz. É como se não batêssemos bem para os que estão a se perder. Mas para nós que estamos em Cristo, já sabemos que é a vida eterna. Nós não acreditamos no evangelho da cruz por mais nada a não ser a vida eterna. Nós estamos a acreditar que por meio de Jesus e de sua morte na cruz, nós teremos a vida eterna. Agora, essas ideias de trazer livros isolados, texto, ir investigar, quem nega e trazer esses livros todos, unir a eles, é uma forma de levar a Jesus e colocar na posição de mensageiro, colocar na posição de profeta, colocar na posição de um dos discípulos qualquer. Não, se nós não sabermos colocar Jesus bem posicionado, não teremos a salvação. Jesus é Filho de Deus, Jesus é Messias, Jesus é Salvador para a humanidade, não é só para a classe muçulmana. Eu até vou ler, está vendo essa Bíblia aqui? Nem para abrir, você para encontrar livro. Não é bom que nós tentemos defender os nossos estudos ou as nossas crenças trazendo livros isolados. Vamos abrir Bíblia, nos capítulos e versículos, não textos isolados. Livro de João, capítulo 1, verso 11, diz assim, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Esses que negam, não o receberam.
Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós, quando aceitamos a Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Os muçulmanos, se aceitarem Jesus como Salvador, não como Messias, serão designados filhos de Deus, não porque nasceram de carne e sangue. Jesus é filho de Deus. Morrendo ele por nós, a salvação entra porque a morte entrou por meio de um homem. Então ele veio anular a morte que entrou por meio de um homem para nos trazer a salvação. Essa nossa paternidade com Deus não é fruto de pai e mãe, é vontade de Deus. Devemos crer nisso. Não podemos ir atrás, porque agora que estamos a falar aqui, há outros muçulmanos que estão trancados só a estudar livros isolados, pesquisam na internet, compram manuscritos, juntam, unem, tudo o que querem. É negar que Jesus é Senhor. É negar que Jesus é Messias. É negar que Ele é Filho de Deus. Por quê? Porque é ali onde negam que não há salvação. É ali onde aceitamos que teremos salvação. Então nós que aceitamos, estamos a aceitar por causa do histórico e a verdade. O que custa ver, tanto no Alcorão como na Bíblia, está claro que Ele nasceu do ventre de uma virgem. Nunca aconteceu isso na Terra. Que Ele foi adorado logo menino. Quando cresceu, não pecou, entregou a sua vida na cruz, foi crucificado e morto e ressuscitou. Quem é que ressuscitou na Bíblia? Muhammad ressuscitou? Lázaro não ressuscitou, foi ressuscitado por o próprio Jesus. Lázaro não ressuscitou. Ilerbe foi ressuscitado por Jesus. Então, Ele é o único que ressuscitou dentre os mortos. Da mesma forma como Ele ressuscitou, esperamos nós sermos ressuscitados por Ele. Então, toda pessoa que tem uma mente limitada, não crendo na morte e ressurreição do nosso Senhor, não vai ressuscitar. Você não vai ressuscitar para a vida, você vai ressuscitar para a morte, porque você está a investigar livros isolados. Eu quero aconselhar todos lá em casa. Leem a Bíblia, capítulo e versículos. Parem de andar a ler coisas isoladas que pessoas escrevem, anexam ali para distrair a vossa consciência. Obrigado, apóstolo, ou melhor, profeta Carlos Simões. Vamos voltar daqui a pouco com o professor Osvaldo das Neves e agradecer a todos que estão conectados ao nosso programa através da nossa página do Facebook. Partilhem o nosso programa colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema central, que é um tema pertinente e atual. Vamos ler alguns comentários dos nossos telespectadores que estão conectados ao nosso programa. Temos aí o comentário do Laer Mas, profeta Carlos Simões, general de Deus. Obrigado por permanecer. Obrigado. Temos aí um outro comentário na nossa página do Facebook, que é o comentário do Negrinho. Está bem? Temos aí Verônica Kia. Diz o seguinte: Massango, parabéns pelos programas que tens abordado. São deveres interessantes. O sucesso é na TV Sucesso. Obrigado, Verônica Kia. Temos aí um outro comentário da Negrinha, que citou o livro de Lucas, capítulo 12, versículo 9 até 10. Obrigado, Negrinha. Temos aí o comentário do Brito Blasco, que diz o seguinte: Paulo disse: aquele que vos trazer outro evangelho sejam amaldiçoados. Temos aí o comentário do Gad, que diz o seguinte: por que acredita na Bíblia africana e não na Bíblia Sagrada? Está bem? Temos aí um outro comentário na nossa página do Facebook. Jeremias diz o seguinte: esse tio muçulmano tem razão. Como Adão comeu... Está bem, Jeremias. Ficou a sua opinião relativamente ao nosso tema 2. Jaime diz o seguinte: os cristãos consideram Jesus Cristo como um Deus. Isso é errado. Obrigado a todos que estão conectados ao nosso programa através da nossa página do Facebook. Para já iremos conferir um breve intervalo. Voltaremos daqui a pouco.
Só queria te escrever uma linda poesia. Já passaram muitas moças aqui em cima. Alguma te abala? Qual é o sentimento por cá estarmos? Porque eu acredito no meu Um sentimento potencial. muito bom. É uma alegria estar aqui. Uma alegria. Portanto, de todos que já entraram aqui, alguém lhe abala? Não. Ainda não. Fará parte, digamos, dos 20 selecionados. Já estou lá, sou o primeiro. Anda isolada, ninguém dá-lhe companhia. Eu admiro do jeito que ela vive mal. Parece que ninguém toma conta dela. O telefone que usa aquela mana é uma bombinha que nem dá pra ligar pra vozes que encantam. Eu admiro do jeito que ela vive mal. Parece que ninguém toma conta dela. O culpado é o namorado dela. O culpado é o namorado dela. Avarento é o namorado dela, que não satisfaz as necessidades dela. Eu gostei mais é a colocação da voz. O staccato estava muito bem feito. E também a impostação da voz é importante. Queres conectar-te ao melhor da música, do showbiz e muito mais? Foi uma vez que eu senti, não é qualquer aqui. De segunda a sexta-feira, das 16 às 18 horas. Obrigado a todos pelo carinho. O teu programa de eleição traz os últimos lançamentos, clipes. Tu bates na madeira, dizes não te cai bem. Miúda, tu tens força, 100% moça. Tua autoestima põe Moçambique em cima. Entrevistas exclusivas. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar nessa televisão de primeira qualidade. E reportagens especiais. É um artista do povo. Mente-la bem para mim, mente-la bem. Há um preço do povo. Voltas, o cenário, digamos, a indústria, o showbiz continua o mesmo. O lugar certo para os jovens que vivem e respiram música. Conecta-te e vibra com a TV Sucesso. 10 anos, sempre contigo. Estamos de volta com o programa Nossa Hora. Muito obrigado a todos que estão conectados ao nosso programa através da nossa página do Facebook e TV Sucesso. Mas em debate nós recebemos o académico Osvaldo das Neves, recebemos o profeta Carlos Simões, que estão nos ajudar a debater em torno da ressurreição de Cristo Jesus. Volto agora com o professor Osvaldo das Neves. Doutor, comentar em torno dos pontos levantados. Os livros do Alcorão não são anônimos. O Alcorão? Não, o Alcorão está claro. Não há nenhum cientista que escreveu contra. Ninguém escreveu contra isso. O Alcorão é o livro deixado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E não é preciso que seja o livro a provar. Está memorizado em milhões de muçulmanos ao longo da terra desde que o mundo é mundo. Agora, há um ponto que eu quero esclarecer aqui, é acerca do Filho de Deus. Tipo, Jesus é o único Filho de Deus. Vocês estão a ler a Bíblia. O livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 22, diz que Jacó é filho de Deus. 2 Samuel 7, 13 a 14, diz que Salomão é filho de Deus. Jeremias 31, 9, diz que Efraim é filho de Deus. Lucas 3, 38, diz que Adão é filho de Deus. Deuteronômio 14, 1, diz que todos os judeus são filhos de Deus. Gênesis 6, 2, diz que os homens apaixonaram-se pelos filhos das mulheres e todos ficaram filhos de Deus. Estão a ler a Bíblia. Jó 38, 7 diz que os anjos são filhos de Deus. O próprio Salmos 2, 7, livro de Salmos 2, 7 diz que David é filho de Deus. Como é que Jesus é o único filho de Deus? Não estão a ler a Bíblia? Leiam.
a leitura, por isso, e aqui vou responder a uma questão que o meu colega levantou. Por que é que nós muçulmanos investigamos muito? Porque foi a primeira ordem que o nosso profeta recebeu. Quando o anjo Gabriel chegou na caverna e abraçou o nosso profeta, disse a ele, Iqra, leia. Porque a leitura vai permitir que nós tenhamos conhecimento. E quem tiver conhecimento não é manipulado. Quem tiver conhecimento não é enganado. O que faz com que nós muçulmanos investiguemos é que nós temos um compromisso para com a verdade. E só é possível chegar à verdade através da leitura, através da investigação. Em relação à questão de Paulo, que está a citar, há um pormenor que eu quero chamar a atenção. Estes senhores jamais citam Jesus. Citam Paulo. Porque foi Paulo que os desencaminhou. Paulo confessou nos escritos que lhe são atribuídos, confessou claramente que com a minha mentira eu permiti que o evangelho se espalhasse. Está claro isso. Temos essa passagem que diz que com a minha mentira... Eu vou ver se tenho aqui o registro. Pode ser que eu hei de apresentar depois, porque vou ter que consultar um outro bloco de notas que não estou aqui a ver. Mas isto hei de apresentar esse versículo. Tanto em que Paulo diz claramente que com a minha mentira eu expandi o evangelho. Hei de apresentar o versículo, ainda bem se nós tivermos tempo. Agora, quanto à questão da morte e ressurreição de Jesus, a Bíblia é clara. Jesus, depois da suposta ressurreição, vai ter com os discípulos. Eles estavam escondidos dentro na sala onde tinham tido a última ceia. Quando eles viram a Jesus, ficaram assustados, diz o texto. Ficaram assustados por quê? Porque pensavam que estavam a ver um espírito, diz o texto. E Jesus lhes disse, eu não sou espírito. Por que razão é que o texto nos apresenta isto? É porque a ressurreição é espiritual. Se eu morro, este corpo vai ficar na terra, e o corpo que há de vir daí vai ser um corpo imortal, será igual ao corpo dos anjos. Quem diz isto não sou eu. A própria Bíblia, quando os saduceus foram ter com Jesus acerca da ressurreição, foram consultar a Jesus, podem ver isso no livro de Lucas, capítulo 19. Os saduceus foram perguntar a Jesus. Uma mulher tinha 7 maridos, todos morreram. Na ressurreição, qual desses maridos será tanto o marido dessa mulher? E Jesus disse, depois da ressurreição, as pessoas não se podem mais casar, porque serão iguais aos anjos. Quando a pessoa ressuscita, adquire forma espiritual, não pode mais comer, não pode mais realizar as funções biológicas, fisiológicas. Nessa passagem que estamos aqui a explicar, os discípulos ficaram assustados porque pensavam que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus morreu e ressuscitou, porque Marcos, no capítulo 14, versículo 50, se não estou em erro, 14:50, diz que quando Jesus foi capturado, os discípulos todos fugiram, ninguém presenciou os acontecimentos. É lógico que, ouvindo o que os outros diziam, acreditavam que Jesus morreu e ressuscitou. Logicamente, quando viram Jesus, ficaram assustados. E Jesus disse, tranquilizou a eles, não fiquem assustados, sou eu mesmo. Lucas capítulo 24, versículo 36 até o versículo 40. Não fiquem assustados. Espírito não tem carne nem ossos como vocês veem que eu tenho. Vocês têm alguma coisa para eu comer? Deram-lhe pão, deram-lhe peixe. Comeu na presença deles. Por quê? Para provar que este corpo é exatamente aquele corpo que eu trago. Não passei por nenhuma metamorfose. Não passei por nenhuma mudança. Ou seja, o texto é bem claro. Se nós recuarmos ao livro de Mateus, Jesus fala do milagre do profeta Jonas, em que Jesus diz, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no interior do peixe, do grande peixe, assim também o Filho do Homem, não Filho de Deus, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no interior da terra. Está na Bíblia isso. Como é que Jonas esteve no interior do peixe, vivo ou morto? Estou a perguntar ao meu colega. Jonas, no interior do peixe, estava vivo ou morto? Estava morto. Jonas? Com base na Bíblia? Jonas fez oração. O telespectador pode confirmar. Livro de Jonas, é no Antigo Testamento. Jonas faz uma oração dentro do peixe. Um morto faz oração?
E depois o peixe foi cuspir a Jonas. Jesus está a dizer, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro do peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites dentro da terra. Jonas esteve vivo ou morto? Esteve vivo, porque fez oração. A Bíblia diz que ele fez oração. Esteve vivo 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Ok. Como é que Jesus esteve dentro da terra? Vivo ou morto? Morto, de acordo com estes senhores. Estão a contrair as Escrituras, não estão a ler as Escrituras. Este não é problema da Bíblia. Não é problema divino. É problema de não querer fazer uso daquilo que Deus nos deu, que é o intelecto. Pensar, analisar, compreender e ser honesto para com as Escrituras. Doutor, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo é um facto ou ficção? É claro que é uma ficção. No filme é bonito. Fazer filme de morte e ressurreição de Jesus é bonito. Fazer pregação e coletar dízimos é bonito. Dizer que Jesus já morreu pelos nossos pecados é bonito. Mas, factualmente, o pecado desapareceu? As pessoas não cometem pecado? Para que serviu a morte de Jesus se as pessoas pecam? E pecam muito mais, a redobrar. Para que serviu a morte de Jesus? Esta é a fórmula com que estes senhores enganam as pessoas e vão surripiando o dinheiro das pessoas. A minha presença aqui só se justifica por isso. Para, pelo menos, tentar abrir, destapar a vista dos meus concidadãos moçambicanos e parar de tanto alimentar pessoas preguiçosas que não querem trabalhar e que se servem dessas escrituras e se servem da ignorância das pessoas, da instrução baixa das pessoas para sobreviver. Isto dói. E, portanto, eu acho que eu tenho essa missão, de facto, de vir e apresentar provas. Agora, cabe a cada um se aquilo que eu estou a apresentar faz sentido ou não, cada um vai levar. Obrigado, doutor. Profeta Carlos Simões, comentários? Muito bem. Massango, eu queria perguntar ao doutor, quando diz Jesus não morreu, ressuscitou, que quando foi preso os discípulos fugiram. Doutor, como eu respondi a tua questão, eu queria saber, Jesus morreu como? Se eu estou a dizer que não morreu. E onde ele está? Jesus? Está no céu, está no paraíso. Como é que ele foi no céu? Dizem as Escrituras, o Alcorão diz isso, a Bíblia diz isso. Estamos na Bíblia, como disseste que queres usar a Bíblia, na base de que Bíblia que diz? O livro de Atos, capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus foi elevado ao céu. E da mesma forma que ele foi elevado ao céu, sob a forma carnal, atenção, não sob a forma de espírito, foi elevado sob a forma carnal, há de descer também sob a forma carnal. Isso é livro de Atos. Atos capítulo 3, então, capítulo 1, versículo 3. Estamos a acreditar que a Bíblia é verdadeira. Está a acreditar? Está a acreditar que o que está na Bíblia é verdadeiro. Muito bem. Não, atenção. Livro na de Bíblia, Atos, não. Eu quero ler Bíblia. Calma. Está a colocar uma inferência na minha boca. Tudo bem. Só a parte do Atos é verdadeira. Calma aí. Na Bíblia, o diabo fala. Aquilo que o diabo fala é verdadeiro. Deixar o diabo. Quero a parte do Atos. Atos, capítulo 1, versículo 3. Muito bem. É Bíblia. Agora, Marcos, capítulo 15, verso 33. E aconteceu que toda a terra foi coberta pelas trevas, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Elohim, Elohim, lama sabatani, que traduzido quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Estou contigo, doutor. Sim, vamos a isso. Estou no Marcos, capítulo 15, verso 33, que mostra que Jesus Cristo morreu, mas nas tuas escrituras diz que ele não foi preso, não morreu e estamos a inventar. Está a colocar palavras na minha boca. Não estou a colocar palavras. Não disse que não foi preso. O Senhor disse que Jesus não morreu. Agora, uma coisa é ser preso, outra coisa é morrer. O doutor está dizendo... Sabe qual é a prova que a Bíblia dá? Doutor, calma. Sim. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo... Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou seu Filho para salvar o mundo e não para julgar o mundo. Quem escreve isso? 18. Estou no livro de João. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crer já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. Mas para si, Jesus não é Filho único. Não sou quem Abraão diz é isso. filho, João é filho, tudo bem. Agora, doutor, sim, vamos em fase. Quando a Bíblia
diz que Jesus aparece para os discípulos transfigurado. A Bíblia está a te dizer que Jesus aparece após morte, quando ressuscitou, voltou aos discípulos com o corpo. A Bíblia diz assim, que Maria Madalena e as outras mulheres foram no túmulo onde Jesus foi sepultado, encontraram um anjo, deu notícia, o que vocês estão à procura no lugar dos mortos? Há um vivo, ele já não está aqui, foi ressuscitado. O anjo falou bem, ele já não está aqui, foi ressuscitado e viveu. Da mesma forma como Jesus ressuscitou Lázaro, ele foi ressuscitado no túmulo por Deus e viveu. Agora, quanto à questão de comida, quando ele pediu peixe, no livro de Mateus capítulo 4, diz que Jesus, quando termina o jejum, anjos vieram e lhe serviram. De onde que saiu aquela comida? No livro de Gênesis diz, o povo de Israel, quando andou no deserto, havia maná. Aquela maná caiu de onde? Existem anjos com forma de homem, tem na Bíblia. O problema é que vocês leem a Bíblia só para defender que Jesus não é Messias. Não leem a Bíblia para o vosso entendimento. Vocês leem para defender as vossas teses que confirmam que Jesus não é Messias. Quando ele sai do túmulo, ele foi aos discípulos e disse, vejam-me. E a Bíblia diz que Jesus nem confusionou os discípulos por terem rejeitado. Toquem-me. Pediu pão e ele comeu. E levou os discípulos para um ponto e disse, idem para todo mundo, pregam o evangelho, expulsem demônios, e subiu. E a Bíblia confirma que está sentado à direita do Pai, à espera do juízo final. O que é juízo final? É a segunda vinda dele para a terra. Mas nessa segunda vinda, todos aqueles que se posicionam dessa forma como o doutor está a se posicionar, vocês só vão ficar na ciência. Por quê? Porque não é possível entender a essência de Jesus misturando com a ciência, misturando com livros isolados. Essa vinda que ele vem, dessa segunda vinda, não está a vir para pessoas que não acreditaram nele. Está a vir exatamente para aqueles que acreditam que ele morreu e lá no túmulo ressuscitou. Agora está já querendo me dizer de que Jesus não morreu. O que aconteceu com ele? Quando lhe penduraram na cruz, desapareceu. O que aconteceu? Caiu de lá. Confirma, doutor, que Jesus foi preso. Quando lhe prenderam, lhe colocaram na cruz. O que aconteceu? Se ele não morreu, fez como? Pulou de lá. O que aconteceu? Ok. Antes quero... Está no meu tempo. Depois já vir. Está no meu tempo. É pergunta retórica, né? Que como o doutor acredita que ele não morreu, mas foi preso, não é isso? A minha pergunta é essa aqui. Quando ele foi preso, e a Bíblia confirma que foi à cruz, o que aconteceu na cruz? Ele se desmanchou lá, caiu... Depois foi aos discípulos, nesses 3 dias, lhe enterraram vivo? Ok. Posso? Profeta Carlos. Mação, não estraga o programa. Deixa o doutor responder. Disse que Jonas, na boca de peixe, esteve vivo e fez oração. Assim também como Jesus foi. Eu quero saber que ele foi enterrado vivo. É o que eu quero saber. Ok, posso responder, por favor? Sim. Mas antes quero ressalvar. Nós, muçulmanos, acreditamos que Jesus é o Messias. Nós acreditamos. Nós não dizemos o contrário. Jesus é o Messias. É o Messias? Sim. Muito obrigado. O Alcorão para diz quem? isso claramente. É o Messias para quem? Eu já expliquei, calma. Eu já expliquei qual é o significado da palavra Messias. Jesus é ungido por Deus. Muito bem. É escolhido por Deus. Muito Segunda ressalva. Está a insistir que Jesus ressuscitou a Lázaro. Leia bem o Evangelho de João, capítulo 11. Diz claramente, Jesus, antes de chamar Lázaro, faz uma oração. Louvado seja o Senhor do Universo. Eu sei que sempre me ouves. Está a falar com Deus. Eu sei que sempre me ouves. Mas estou a pedir para que estas pessoas aqui ao meu redor acreditem que tu me enviaste. Para que não confundam que sou eu que estou a operar o milagre. Exatamente. O livro de Atos, capítulo 2, versículo 22. Minha pergunta, doutor. Por favor, ele vou responder. Foi enterrado vivo. Minha pergunta, depois vai continuar. Lhe enterraram vivo. Calma, quero limar alguns mal entendidos. Pode limar, tem tempo. Lhe enterraram vivo ou o quê? Calma. Há um mal entendido que estás aqui a passar. De que Jesus fez alguma coisa. Não. Leiam o livro de Atos, capítulo 2, versículo 22. Atos é Atos dos Apóstolos sobre morte de Jesus, de ressurreição de Jesus. Está nas cartas de Mateus, João, Marcos, Lucas. No Atos é a ação dos apóstolos. Pode me deixar falar? Quero na base dos livros, quero saber. Pode me deixar falar? Vou deixar. É meu tempo, só entreguei. Segundo a abordagem do doutor, que Jonas esteve vivo na boca de peixe, e assim foi com Jesus. Quero saber, lhe tiraram da cruz vivo e lhe colocaram no túmulo vivo? Ok. Vou responder, mas eu quero limar alguns mal entendidos. Só quero saber sim ou não, depois lima. É que estás a limar. Vivo ou morto? Depois é que primeiro, é preciso não está a conseguir responder. Não. Eu quero saber, foi enterrado vivo? Porque está a dizer que Jesus não morreu, não é isso?
mas confirma que Jesus foi preso, aceitou. O que eu Ok. quero saber, Vou quando ele foi responder, preso... vou responder. Sim. Porque está a passar a ideia, estás a criar confusão, Sim. para passar a ideia de que tem razão. Vou responder. Não quero razão. Leia Estamos- o livro de João. Não quero livro, quero resposta. Estou a responder, doutor. deixa-me falar. Foi entrado vivo ou Tá morto? bem, Só deixa-me isso. falar. Fica Deixa-me à falar. vontade. José de Arimateia foi pedir o corpo a Pilatos. Foi pedir? Deixa-me falar. Muito obrigado. É que quando faz isso, Fica está a à passar a vontade. ideia de que tem razão. Deixa-me Tá bom, falar. continuamos, Vou doutor. responder. Sim, fica à vontade. José de Arimateia foi pedir o corpo a Pilatos. Nicodemos foi com um composto de mirra e aloés. Sabe o que é mirra? Continua a ser. O que é? Doutor, estás no meu tempo, responda a minha questão. Vou perguntar, sabe o que é Foi mirra? pedir o corpo de Jesus, foi Sim. pedir um corpo vivo ou morto? Ok, senhor telespectador, entre para o livro de Evangelho de João, capítulo 20, que fala do tal episódio que estou aqui a relatar. Nicodemos foi tratar o corpo de Jesus com mirra e aloés. Que corpo vivo Deixa-me ou morto? explicar. Mirra, para quem não sabe, é bálsamo, trata ferimentos. Está na Bíblia isso, mirra. Pode pesquisar qualquer dicionário. O que é mirra? Que Nicodemos levou para tratar o corpo de Jesus. Mirra é bálsamo, trata aloés é aloe vera, aquele líquido que a gente toma para tratar do estômago. Um morto vai tomar aloe vera para quê? Doutor, Isso está na Bíblia, não estou a inventar. ok, tá bom. Livro de João. Quem aqui vai pedir Já corpo? respondi a Tá bom, pergunta. um minuto. É Já meu respondi tempo. a pergunta. É meu tempo. Doutor, não acha sozinho que está a vacilar as escrituras? Quem vai pedir o corpo de um vivo? Um vivo, ir pedir o óbito de um vivo. Quem Ok. vai fazer isso? Para fazer o quê? Ok. Pede esse corpo de um vivo ou Ok. chama essa pessoa? Ok. Se José de Arimateia até ler bem a Bíblia, ele reservou um túmulo. Ler bem. José de Arimateia reservou um túmulo muito caro, que é de classe dos ricos, porque José de Arimateia era estabilizado. E foi pedir o corpo de Jesus para ir e foi sepultar naquele túmulo que ele reservou. Não pediu o túmulo de um vivo. Quando ele foi levar o corpo, como é que está a dizer que Jesus não morreu? Então lá na cruz estava a fazer o quê? Se aqueles três que foram os ladrões morreram, ele também morreu. Gostei, confirma que foi José de Arimateia, foi pedir um corpo, então leu. Só que na parte que diz que sepultaram Jesus, tapou, porque não queria ler, porque não quer concordar que Jesus morreu, não quer concordar que Jesus ressuscitou. Tudo porque não querem acreditar que Jesus é o nosso Salvador. Mas espera, Maçã. Quando José de Arimateia, meu doutor, foi pedir o corpo, foi pedir depois de ter reservado um túmulo para sepultar Jesus. E naquela altura, aquele túmulo era de um espaço caro, porque José de Arimateia foi um dos discípulos particulares de Jesus que patrocinava a igreja de Jesus, segundo a Bíblia. Quando tu lês todo o livro, tu percebes que ele pede ao corpo e levou para ele sepultar naquele túmulo. E por isso as mulheres, sabendo onde Jesus foi enterrado, 3 dias depois foram para lá para fazer limpeza, nossos hábitos e costumes, ver o morto, colocar um perfume. Quando chegam lá, encontram que a pedra foi removida. E o anjo deu a notícia: aquele que vocês estão à procura diante dos mortos já viveu, ressuscitou. Profeta Carlos, de uma forma direta, morte e ressurreição de Jesus Cristo é um facto. Facto ou ficção? É um facto. É algo que aconteceu, verdadeiro e limpo. E depois, está claro na Bíblia, só que o que eu estou a ver, pessoas que não querem concordar com a morte de Jesus na cruz, a parte que eles querem para defender que não é verdade, é verdadeira. A parte que Jesus que confirma que Jesus morreu, diz que não é Paulo que escreveu. Não foram discípulos que escreveram. Não, o bispo do lado do Xixi confirma que não foi isso que escrito. Não, eu gostaria que nós lêssemos Bíblia sem intenções. O que ajuda os cristãos, não lê a Bíblia com a intenção de defender algo. Lê a Bíblia com sede de ter um conhecimento. Por exemplo, o Alcorão, dizem que o Alcorão não tem aqui. É sagrado, está guardado. Isso está vindo de onde? Dizem que o Alcorão é proibido sair nas ruas, é um livro sagrado. Esse está vindo de onde? Significa alguém pegou, fez cópia e imprimiu. Os outros chegam, quando estamos no programa, dizem que o Alcorão não tem. Tudo isso é cópia, não é original, não é isso. Então, por que estão a ler aqui no programa e dizer que é verdadeiro, se eles mesmos defendem que não é cópia? É para mostrar que aqui o que está escrito aqui não é algo inventado. Trouxeram, alguém espreitou no Alcorão e colocou aqui. Então, ao lerem a Bíblia, por favor, muçulmanos, ao lerem essa Bíblia, não vão nos textos isolados. Leem capítulo, estou a falar com muçulmanos, agradecia que ao lerem essa Bíblia, de Gênesis e Apocalipse,
Leem capítulos e versículos. Parem de ler livros isolados, parem de ler estudos. Vão entender mistérios que nós estamos a entender. Assim, eu tenho dois desses. Profeta Carlos, eu tenho dois. Vamos dizer nosso tempo. Doutor, sim. Comentários. O profeta Carlos... eu espero que não me interrompa, porque quando ele falou... Sim, doutor. É assim. Eu fui falar com provas, né? Fazer este teatro passa a sensação de que tem razão. O livro de João, o Evangelho de João, diz claramente que Nicodemos tratou o corpo de Jesus com mirra e aloés. Mirra é bálsamo, trata ferimentos, vão ler. Aloés é um líquido para cuidar de problemas estomacais. Um morto não precisa disso. O livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1, diz que as mulheres, muito cedo, de madrugada, foram ao sepulcro com essências para aplicarem no corpo de Jesus. Minha pergunta é, em que tradição, em que cultura, vai-se ao sepulcro depois de se ter enterrado a pessoa, tirar o corpo para aplicar perfumes e devolver? Que cultura é essa? A Bíblia está a dizer claramente que aquelas senhoras sabiam do que iam fazer exatamente ao sepulcro. Estavam a levar medicação para ir tratar do corpo. E a própria Bíblia diz ainda mais no livro de João, capítulo 20, a questão da Maria Madalena que ela está a colocar. Maria Madalena foi a primeira a ir ao sepulcro. Chega lá e diz que o texto diz que quando Jesus chegou a Maria Madalena, Jesus chama Maria, mulher, né? Maria. E Maria pensou que se tratasse de um jardineiro. Está no texto, não estou a inventar. Maria pensou que se tratasse de um jardineiro. Quando as pessoas ressuscitam, ficam tipo jardineiros. Por que ela pensou em jardineiro? Porque Jesus estava camuflado em jardineiro. Se tivesse camuflado em agente da polícia, ia pensar que se trata de um agente de polícia. Se estivesse camuflado enfim, vamos lá pensar, num homem casacado e tal, podia pensar... Então, ela só pensou que se tratava de um jardineiro porque Jesus estava camuflado num jardineiro. É uma ilusão essa, e resulta exatamente do facto de não ponderarem nas Escrituras, de pensar que Jesus morreu. O texto apresenta 1001 provas. A questão do corpo, quando o centurião espetou uma lança no corpo de Jesus, o texto diz que saiu sangue e água. Significa que o coração estava a bater, por isso o sangue saiu líquido. Se estivesse morto, o sangue não seria liquefeito. Quando você degola uma galinha, o que acontece com o sangue que sai? Sai um sangue aguado. É esse sangue que saiu no corpo de Jesus. O coração estava a bater. Quando foram ter com Pilatos a informar que Jesus morreu, Pilatos ficou espantado. Por que Pilatos ficou espantado? Está no texto, não estou a inventar nada. Não há problema, já preparei a seguir, vou ler para você. Estou a ler o texto, Entenda segundo, doutor. Tal qual o texto se apresenta. Pilatos ficou espantado por quê? Porque, de acordo com os vossos evangelhos, Jesus vai... os acontecimentos da crucificação dão-se no intervalo entre a hora sexta e a hora nona. Traduzindo para nós, entre 18 horas e 21 horas. Ninguém morre na cruz num período de menos de 3 horas de tempo. Não é possível. Terceiro, calma. Ele diz que os salteadores morreram. Peço para ir ler a sua Bíblia. Nenhum salteador morreu. É por isso que quebraram as pernas. Os salteadores não morreram. Tá bom, não havia razão objetiva para que houvesse morte. Tá bom. Obrigado, doutor. Vamos ouvir a opinião também dos nossos telespectadores. Não quero ler para ele. Não vai cortar filho de pensamento. Não demoro. Vamos voltar. Ficamos com pouco tempo, profeta. Quero ler para provar que Jesus morreu. Vai abrir linhas. Vamos abrir. Eu só quero ler para mostrar o livro que mostra que Jesus morreu. Vamos atender 2 telespectadores e irei pedir os nossos telespectadores para serem sintéticos, devem ser rápidos em responder. Em 30 segundos. Está-se boa tarde, com quem temos prazer de falar, de onde acompanha o nosso programa. Respondendo à nossa questão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, facto ou ficção? E Luís, está sim, boa tarde. Perdemos. Vamos atender um outro telespectador. Queremos saber se a morte e a ressurreição de Cristo Jesus é um facto ou uma ficção. Este é o tema em debate. Está sim, boa tarde, com quem temos prazer de falar, de onde acompanha o nosso programa? Carlota Machel.
Sim, sim. De uma forma bem resumida, respondendo à nossa questão principal. Não percebi. Respondendo à nossa pergunta. A morte de Jesus e a ressurreição é um facto ou uma ficção? É um fato. Jesus ressuscitou dos mortos. Os cientistas, eles dizem que quando uma pessoa morre por asfixia, a pessoa tira sangue e água do lugar onde é perfurado. A palavra de Deus diz que Jesus foi perfurado na destra porque ele já estava morto. Não sei se consegue perceber. Uma pessoa quando morre por asfixia, porque Jesus estava pendurado num lugar alto, por causa das feridas que ele tinha, ele tirou sangue e água. Não partiu os joelhos de Jesus, como partiram os joelhos dos dois ladrões que estavam nos seus lados, porque viram que Jesus já estava morto. E porque ele já estava morto, não havia necessidade de partirem os joelhos de Jesus. Mas Obrigado. Ficou essencial em torno do nosso tema de hoje. Vamos atender o último telespectador. Infelizmente, ficamos com pouco tempo. Vamos voltar com o profeta Carlos, também com o doutor Osvaldo das Neves. Está sim, boa tarde, com quem temos prazer de falar, de onde acompanha o nosso programa. De uma forma bem resumida, respondendo à nossa questão principal. Carlitos da Moama. Sim, Lúcia. Qual é a sua opinião? De uma forma bem resumida. Eu quero ganhar tempo, mas o que eu tenho a dizer é que a ressurreição é um fato. Muito obrigado. Cumprimento a toda a família minha, a todos que me conhecem. Muito obrigado. Bom trabalho aí. Obrigado, Lúcio. Um forte abraço. Até lá. Volto agora com o doutor Osvaldo. O profeta Carlos pediu 1 minuto. Profeta Carlos, volta comigo, sim, profeta Carlos. 1 minuto para fechar. 1 minuto. Sim, 1 minuto para me colocar na janelinha com o doutor. Quero responder. O doutor é que levou-me a ir ler onde o José de Arimateia pede o corpo de Jesus para provar que Jesus morreu e ressuscitou. No livro de João, capítulo 19, verso 38, doutor. Depois disso, José da cidade de Arimateia... Desculpa, pode repetir um momento. Livro de João, sim, capítulo 19, verso 38. Depois disso, José da cidade de Arimateia pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu a licença e José foi retirar o corpo de Jesus. 39. Nicodemos, aquele que tinha tido falar com Jesus à noite, foi com José levando uns 35 quilos de uma mistura de óleos e mirra. O que o doutor estava falando. 30 segundos. Aloés, não óleos. Aloés, desculpa, muito obrigado. 40. Os 2 homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lenços, os quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. 41. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus porque, o túmulo ficava perto, a dizer que aquela mira e os produtos que levaram, colocaram nos lenços que enrolaram o corpo de Jesus. Vão enrolar o corpo de Jesus. Vão enrolar o corpo de um vivo. Podem enrolar o corpo de um vivo. Vamos passar agora para o Podem colocar no túmulo o corpo. Mas você estava com ele um tempo depois, você é muçulmano ou quê? Já és muçulmano? Vamos girar nesse tema. Vamos girar nesse tema. Eu estava a dizer que o lençol... 10 segundos, obrigado. Doutor, o material que eles trouxeram, colocaram nos lenços e enrolaram o corpo de Jesus. Não se enrola o corpo de um vivo. Assim como Lázaro, quando saiu do túmulo, dizem que estava enrolado e tiraram os lenços, foi da mesma forma que enrolaram o corpo de Jesus e enterraram. Doutor, infelizmente... Sim, 30 segundos. Antes de responder, vamos continuar com o debate lá fora. O que é que aquelas senhoras foram fazer de madrugada? Que cultura é essa que espera a pessoa morrer, ser enterrada, ir desenterrar para aplicar perfumes e devolver? Responda essa. O que é que aquelas mulheres... Calma. Não, vai responder depois. Já estão a terminar o programa. Tá bom. O que é que aquelas mulheres, de acordo com Marcos, iam fazer ao sepulcro de madrugada? O que é que Maria de Madalena ia fazer ao sepulcro de madrugada? Segunda questão. A segunda questão. Depois que nós ressuscitarmos, vamos comer, assim como Jesus estava a comer peixe e pão?
Essas duas questões eu Para deixo. fechar? E para fechar, eu aconselho as pessoas, de facto, a usarem da razão, do intelecto, a leitura, a pesquisa, a investigação. E eu acho que é através dessa investigação que nós podemos, de facto, acautelar-nos das aldrabices capitalistas que andam por aí a extorquir e a empobrecer cada vez mais o nosso povo. Obrigado, professor Osvaldo da Geneve, obrigado, profeta Carlos. Acredito que vamos ter a segunda parte do nosso eterna resposta, a equipe toda. Desculpa, Massango hoje é muçulmano. Obrigado, profeta Carlos. Obrigado, professor. A todos que acompanharam o nosso programa, muito obrigado. Não perderem logo a seguir o programa Batidas com Puito Aires. Nós voltaremos amanhã com mais um tema pertinente e atual. Até lá, um forte abraço. Deus abençoe.